Olá! A forma como o cristianismo entende o Espírito Santo não surgiu do dia para a noite, sabe? Foi, na verdade, uma longa jornada, uma evolução teológica que foi sendo moldada ao longo de séculos de debates muito, mas muito intensos. Hoje, a gente vai mergulhar nessa história para entender como uma experiência de fé, algo vivo, se transformou num dos dogmas centrais do cristianismo. E tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta que parece simples, mas que, na verdade, impulsionou toda essa jornada que a gente vai ver. E a resposta, bom, ela não foi nada óbvia e mudou bastante com o tempo, à medida que a igreja precisou articular sua fé de um jeito cada vez mais preciso. Porque lá no comecinho do cristianismo, o Espírito Santo era mais sentido do que definido, sabe? Era uma experiência real, vivida no dia a dia da comunidade, na coragem de quem enfrentava o martírio, na união das pessoas em torno da palavra. Não existia essa necessidade de uma definição formal, de um conceito fechado. O Espírito era, acima de tudo, uma presença ativa que transformava a vida das pessoas. Ok, vamos dar um salto no tempo agora, para um momento que foi um verdadeiro divisor de águas, o século IV. Com o fim das perseguições e a nova aliança entre a Igreja e o Império Romano, o jogo mudou. As discussões teológicas passaram a ter um peso político enorme, e aí as questões de doutrina simplesmente explodiram, forçando os teólogos a definirem, com todas as letras, qual era a verdadeira natureza do Espírito. E olha, tudo aconteceu muito rápido. O Concílio de Nicéia, em 325, estava focado em outra questão, a divindade de Jesus, o Filho. Então, quase não se falou do Espírito. Mas em questão de décadas, um novo debate surgiu com uma força total. E tudo isso levou ao decisivo Concílio de Constantinopla, em 381. O epicentro dessa crise toda foi esse grupo aí, os pneumatômacos. O nome parece complicado, mas a ideia é a seguinte. Eles até aceitavam que o Filho era Deus, mas viam o Espírito Santo como uma criatura. Talvez uma criatura superior, um anjo, mas não Deus. E por que isso era tão perigoso para a fé cristã? Pensa só. Se o Espírito que nos santifica não é Deus, então a nossa salvação não é uma verdadeira divinização. Toda a promessa da fé ficava em xeque. Agora, olha só que interessante o que esse slide mostra. É o contraste gritante entre os dois momentos. Em Nicéia, a declaração é super simples, e no Espírito Santo, ponto. 56 anos depois, em Constantinopla, o que a gente tem é uma declaração robusta, super detalhada, definindo o Espírito como Senhor, como aquele que dá a vida, que procede do Pai e que merece a mesma adoração. Esse slide é a prova visual do salto dogmático que aconteceu por causa daquela crise. Então, fica a pergunta: quem é que forneceu as armas teológicas para essa mudança tão grande? A resposta está num grupo de pensadores brilhantes, que ficaram conhecidos como os Padres Capadócios. Eles construíram a defesa da divindade do Espírito em cima do trabalho de um gigante que veio antes deles, Atanásio de Alexandria. O argumento fundamental veio de Atanásio, e ele partiu da experiência da salvação, algo que todo cristão sentia. O raciocínio é poderoso de tão simples. A obra do Espírito é nos tornar divinos, nos santificar. Mas convenhamos, só Deus pode fazer isso. Logo, se o Espírito realize uma obra que é divina, a natureza dele também tem que ser divina, simples e direto. Basílio Magno, um dos capadócios, foi muito estratégico. Ele foi cauteloso. Para não inflamar ainda mais os debates, ele raramente usava a palavra Deus se referindo ao Espírito. Mas, em vez disso, todo o argumento dele colocava o Espírito no mesmo nível do Pai e do Filho, dizendo que ele é Senhor e Santificador, atributos que, na Bíblia, só pertencem a Deus. Vamos ver como essa defesa foi montada peça por peça. Primeiro, Basílio olhou para a liturgia, para a oração da igreja e disse: a forma como se reza, glorificando o Espírito junto com o Pai e o Filho, já mostra que ele é divino. Depois, vai o Gregório de Nazianzo, que foi mais direto ao ponto, sem rodeios. Ele chamou o Espírito de Deus e introduziu o termo técnico processão para explicar sua origem. E por fim, Gregório de Nissa, o irmão mais novo de Basílio, o grande organizador de ideias, articulou a relação. O Espírito vem do Pai, mas através do Filho. Juntos, eles criaram a base para o Credo de Constantinopla. Mas a história não para por aí. Quando parecia que a questão da divindade estava resolvida, surgiu um novo debate. Dessa vez, sobre a origem exata do Espírito.
E essa nova questão ia criar uma divisão entre o cristianismo do Oriente e o do Ocidente que, pasmem, dura até hoje. E a palavra que está no centro de toda essa confusão é essa aí, filioque. É uma única palavra em latim que significa e do filho. A adição dessa palavra ao credo, séculos depois, lá na Igreja Latina, se tornou o maior ponto de tensão teológica entre Roma e Constantinopla. Já no Ocidente, Santo Agostinho desenvolveu uma teologia da Trindade que foi extremamente influente. Ele refletiu sobre a vida íntima de Deus e a imaginou como uma dinâmica de amor. O Pai, que é o amante, o Filho, que é o amado, e o Espírito Santo, que é o próprio amor, o vínculo pessoal que nasce, que procede dos dois. É uma analogia belíssima, que deu a base para a doutrina do filioque. Então, aqui a gente chega a um ponto central da divergência. Para a teologia grega do Oriente, o Pai é a única fonte, a monarquia da Trindade. O Espírito procede dele passando através do Filho. Isso serve para proteger essa singularidade do Pai. Já para a teologia latina do Ocidente, o Pai e o Filho agem como um único princípio de onde o Espírito procede. E isso protege a igualdade entre eles. No fundo, são duas ênfases diferentes tentando explicar o mesmo mistério. Pode até parecer que a gente está falando de debates abstratos de séculos e séculos atrás, mas a forma como a Igreja entende o Espírito Santo, a chamada pneumatologia, tem implicações muito reais, muito concretas na vida e na missão da Igreja nos dias de hoje. Pois é, toda essa teologia riquíssima sobre o Espírito não ficou parada nos livros. Ela se manifesta hoje na força das comunidades de base, na vitalidade dos movimentos carismáticos, na criação de novas formas de vida consagrada e até nos esforços pela unidade dos cristãos. A crença no Espírito como Senhor que dá a vida continua a inspirar e a renovar a experiência da Igreja no mundo todo. E a gente termina com essa reflexão. A controvérsia do filioque mostra como teologia, linguagem e até política podem se misturar de um jeito muito profundo, com consequências que ecoam por milênios. A lição dessa jornada não é só sobre o Espírito Santo, mas sobre o próprio esforço humano de tentar nomear aquilo que não tem nome, o inefável. E fica a pergunta no ar: ao tentar definir o divino, será que a gente não corre sempre o risco de dividi-lo? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar essa análise.